Meus queridos, então, dando continuidade à série de exposições que iniciamos hoje pela manhã, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, eu convido você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, onde novamente faremos a leitura dos versículos 1 a 3. Versículos 1 a 3. Assim diz o Senhor: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, meus irmãos, pela manhã nós vimos que o chamado de Paulo aqui nesse versículo de número 1 é enfatizado sobremaneira, porque Paulo, quando escreve a essa comunidade, ele tem como um dos objetivos principais resolver uma série de problemas que essa igreja tem vivenciado, uma série de conflitos que tem existido dentro daquela comunidade, que tem então fragmentado ela, dividido ela em partidos. Mas os problemas da igreja da cidade de Corinto, irmãos, iam muito mais além do que apenas as divisões em partidos. Dizia respeito também, como vimos nessa manhã, a questões morais, a questões de cunho moral, cívico e doutrinário. Nós vimos que a cidade de Corinto era associada a tudo aquilo que apontava para uma depravação moral. Nós vimos que a cidade era conhecida como o paraíso do marinheiro, o céu dos bêbados e o inferno de uma mulher decente. Além disso, era uma cidade em que a prostituição, além de ser um modo de vida, era também uma expressão da religião pagã. Nós vimos que a cidade possuía um templo à deusa Afrodite, onde ali se reuniam mais de 1000 prostitutas cultuais naquele lugar. Além disso, nós também ficamos sabendo acerca das cortesãs que haviam ali também naquela cidade e em outras cidades gregas e romanas, chamadas de hetairai, né, que eram aquelas prostitutas de primeira classe, que, diferente das prostitutas cultuais, essas possuíam um conhecimento filosófico e também político, chegando, inclusive, a serem preferidas por muitos homens para discutir tais assuntos, e que esse tipo de pensamento, esse tipo de ideal, esse tipo de prática cultural, socioeconômica que havia naquela cidade, estava agora influenciando a própria Igreja de Jesus Cristo ali. E se já não bastasse isso, irmãos, ainda tinha a cultura de valorizar aqueles que tinham um bom discurso, ou daqueles que demonstravam conhecimento, e principalmente daqueles que, de certa forma, mostravam algum tipo de sucesso, principalmente econômico. É por isso, então, que Paulo os escreve. E é por isso, então, que Paulo começa a carta enfatizando o seu ministério e a sua vocação.
E, a partir de então, o apóstolo Paulo passa, então, a tratar, já aqui nessa introdução da carta, de outros assuntos, que, conforme nós vimos, está principalmente direcionado aqui nos versículos 2 e 3, que é a segunda parte que trataremos agora nessa noite. Então, eu peço você que deixe sua Bíblia aberta e observe aí o que diz Paulo nos versículos 2 e 3. Ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Observem aí, irmãos, que as palavras que Paulo utiliza aqui nesse versículo de número 2 enfatizam uma única igreja de Cristo, uma única eclesia, como no grego está aqui identificado. Independentemente, irmãos, do que vinha acontecendo em Corinto, Paulo faz questão de dizer a estes irmãos que existe apenas uma única igreja. Independente de quantas congregações existissem ali naquela cidade, independente de quantas congregações estivessem espalhadas por aquele primeiro século, no mundo conhecido, independente de toda a totalidade de igrejas e congregações e denominações que existissem, Paulo diz que a igreja de Jesus Cristo é uma só. E é a essa igreja que ele escreve. Não é a igreja de Paulo, não era a igreja de Apolo, não era a igreja de Pedro, não era a igreja de nenhum dos apóstolos, mas a igreja de Jesus Cristo, comprada com o seu próprio sangue, constituída por aqueles que foram santificados por ele. Vejam aí. E aqui, meus irmãos, diante disso que Paulo nos apresenta, é preciso destacar, então, um ponto extremamente importante. Por que é importante, reverendo? Porque Paulo utiliza o termo santificados. E aqui, para alguns jovens que gostam de exegese, né? A gente tem aqui, nesse termo, um particípio passivo perfeito do verbo hagiazo. Ele faz isso, irmãos, para referenciar os crentes. Ele faz isso para trazer uma referência sobre o padrão do que é ser lavado e remido por Cristo. Ele faz isso para evidenciar uma ação que foi realizada no passado, mas que tem consequências no presente. Ou seja, ele faz isso para dizer que os crentes foram santificados no passado e que por causa disso mantém agora um relacionamento santo com o Senhor. E aí vejam, no pensamento de Paulo, ele entende o seguinte, irmãos: quando alguém crê em Jesus, quando alguém declara que o Senhor Jesus é o seu Senhor, é o seu único Senhor e Salvador, Paulo entendia que essa pessoa não era apenas justificada, mas que essa pessoa era também santificada, ou seja, ela era separada do mundo para ser dedicada a Deus. Na mente de Paulo, irmãos, aquele que professava crer em Jesus era muito mais do que um nome arrolado no hall de membros. Era muito mais do que isso. E, meus irmãos, percebam, esta é a maneira que nós devemos ver todos os que estão em Cristo. Irmãos nossos, crentes justificados e santificados no sangue de Jesus Cristo. No entanto,
devemos saber também que esta santificação, realizada no passado, com consequências no presente, não é um ato pleno. Como assim, pastor? Não é um ato completo, irmãos. Não em sua plenitude. E é interessante porque Paulo sabia disso. Inclusive, se você olhar para o texto, você vai ver que depois que ele diz santificados, ele em seguida diz o quê? Chamados para ser santos. Santificados, um evento no passado, com consequência no presente, e ele reitera dizendo o quê? Estes foram chamados para ser santos. A palavra santo aqui, irmãos, é um adjetivo na língua original. E essa palavra, ela está ligada diretamente ao termo da sentença anterior, que é santificado. E o que isso quer dizer, reverendo? Isso quer dizer que, uma vez que os crentes foram separados para o Senhor, eles devem viver, então, de uma maneira que reflita essa separação. Logo, eles não devem viver como viviam outrora. Logo, eles não devem pensar como pensavam outrora. Logo, eles não devem fazer o que faziam outrora. Porque a Bíblia nos diz que eis que tudo se fez novo. O Senhor Jesus nos diz que nele, nova criatura, nos tornamos. Logo, aquilo que era passado ficou para trás. Vivemos agora em novidade de vida, porque fomos separados deste mundo para viver dessa nova forma. E é isso que quer dizer que uma vez que os crentes foram separados para Deus, eles devem viver de uma maneira que reflita essa separação. E como é difícil dizer isso hoje, irmãos. Sem recebermos o rótulo, ou como é o nome que chama agora? Cancelamento, né? Sem sermos cancelados. Sabe como? Legalista. Legalista. Aquele que quer se diferenciar dos padrões do mundo, acreditem, até mesmo dentro das igrejas, são chamados de legalistas. São cancelados. É a palavra, né, da vez. Mas vejam, irmãos, o que diz o Evangelho. Vejam o que está sendo dito aqui pelo apóstolo Paulo. Ele não está escrevendo para a igreja de Epáfras. Ele não está escrevendo aqui para a igreja de Diótrefes. Lembra de João 3? Ele não está escrevendo aqui para a igreja de Apolo. Nem para a igreja de Judas. Ele está escrevendo aqui para a igreja de Jesus Cristo, que é uma só, que é uma igreja universal. E essa igreja é constituída por quem? Veja, ele vai dizer, por aqueles que foram santificados em Cristo. Por aqueles que foram separados. Imagine uma grande massa, uma grande multidão, e dessa multidão você pega uma parte de pessoas e separa essas pessoas do meio daquela multidão. Você retira essas pessoas do meio daquela multidão. É isso que ele está dizendo. Separados.
santificados em Cristo. E ao serem separados, eles foram chamados, vocacionados para serem o quê? Santos. Como o Senhor deles é santo. Porque se fosse, irmãos, para permanecer no mesmo lugar que estavam, não precisavam ser santificados. Se fosse para permanecer fazendo as mesmas coisas, pensando da mesma forma, praticando os mesmos erros, não precisava o Espírito nos regenerar. Não haveria necessidade. E essa, irmãos, é uma questão tão simples de ser vista. É só usar um pouco da lógica. Você não precisa ir para um seminário e estudar hermenêutica para entender essa verdade. Você não precisa fazer isso. As pessoas devem nos ver, irmãos, ver os cristãos como pessoas, como sujeitos diferentes das demais pessoas, dos demais sujeitos que vivem no mundo. Diferentes como? Na aparência, nos valores, nas afeições, no amor. Essa é uma distinção notável, irmãos. A distinção do povo de Deus para o povo que não pertence ao Senhor, ela é uma distinção notável. Como a luz se distingue das trevas. Como o frio se distingue do calor. Como o preto se distingue do branco. Notável. Eu lembro que quando eu era criança, se reunia aquele grupo de crianças ali, na minha época, tinha muita criança no bairro que a gente morava, tinha pouco comércio, muita residência e muita criança. Aí, dava 4 horas da tarde, a meninada ia toda para a rua, né? E ali ia brincar. Os meninos iam jogar bola, as meninas iam brincar de pular corda, de jogar queimada, enfim. Né? E aí depois que meninos e meninas brincavam, aí acabavam se unindo todo mundo e ia fazer algumas brincadeiras. E eu lembro que, dentre essas, geralmente quando juntava todo mundo, a gente gostava de brincar. Eu não lembro o nome da brincadeira, mas era uma brincadeira assim, a gente sentava numa cadeira, vendavam os nossos olhos, e nós tínhamos que, através do nosso paladar, distinguir que tipo de alimento estava nos sendo entregue. Então, as meninas iam em casa, né, pegavam ali um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, um pouquinho de açúcar, né, óleo, e aí traziam numa colher, a gente abria a boca e colocava. Aí a gente provava aquilo e a gente sabia na hora, isso aqui é sal. Não é? O ruim era na hora do óleo. Uma colher de óleo na boca. Vinha aquele negócio para você vomitar de volta. É óleo! Aí você cuspia. Não sei se vocês já brincaram disso quando eram crianças. Mas é engraçado porque a brincadeira às vezes acabava se tornando chata porque ninguém nunca errava. Ninguém nunca errava. Porque era muito fácil distinguir aquilo que era doce daquilo que era salgado. Mas parece que alguns de nós têm essa dificuldade de saber distinguir, irmãos, entre o que é ser santo
e o que não é. Essa falta de distinção era exatamente um dos graves problemas que Paulo enfrentava em Corinto. Essa falta de distinção é um dos graves problemas que a igreja odierna enfrenta, irmão. Pessoas que você olha na rua e você não sabe distinguir. Igrejas, placas. Quando as pessoas começam a sair, você não sabe se de fato é uma igreja cristã ou se é uma seita. Porque quase já não há mais distinção. É só ver a pluralidade de Cristos que tem sido propagado. É quase a mesma das denominações. Parece que cada denominação tem um Cristo diferente. E quanto mais modernas essas denominações são, piores são os seus Cristos. Os crentes de Corinto, irmãos, precisavam perceber que devia haver uma distinção entre eles e os ímpios. Mas que, no mesmo instante em que eles enxergassem essa distinção entre ele e os ímpios, eles precisavam entender que se havia uma distinção deles com os ímpios, distinção, havia, ao contrário disso, uma identificação deles com os demais cristãos em todo o mundo. E sabe por que eles deveriam enxergar isso, irmãos? Porque os crentes possuem o mesmo Senhor. O meu Senhor não é diferente do de vocês, ou pelo menos não era para ser. O meu Senhor é meu Salvador, ele deveria ser o seu Salvador. E o nome dele é Jesus de Nazaré. O Pai dele é o meu mesmo Pai, que é o Deus eterno. E o mesmo Espírito, que ele disse que viria para nos consolar, é o Espírito Santo, que habita em nós. E não há outro, irmãos. Porque há apenas um único Deus triuno, não há outro Deus. Isso deveria inspirá-los a buscar a unidade e não as divisões. Isso deveria inspirá-los a buscar a pureza e não a impureza. Isso deveria inspirá-los a buscar uma identidade e não uma distinção. Uma vida santa. Sabe, irmãos, às vezes parece que o prazer que nós sentíamos por Deus se foi. Se perdeu. Alguns dentre nós ficam aflitos ao pensar nisso. Outros nem tanto. Aos que se afligem com isso, por vezes, vem a preocupação e o medo de acharmos, e as dúvidas, né? A gente começa a achar que, será que Deus me ama? Será que Deus algum dia me amou mesmo? Será que eu sou mesmo um eleito? Será que eu fui mesmo chamado por Ele? Porque eu gosto de fazer tantas outras coisas que são contrárias a Ele. É bem verdade, irmãos, que uma das maiores evidências de um homem não salvo está no amor que seu coração nutre pelo mundo, pelas coisas do tempo presente, pelos bens materiais e etc. João nos deixa isso muito claro em sua primeira carta, lá no capítulo 2, versículo 15.
Ele diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E de fato, meus irmãos, essa é uma grande verdade. E é diante dessa grande verdade, então, que eu quero perguntar para você nessa noite: onde está o seu coração? Na distinção ou na identidade? O que tem sido mais precioso na sua vida? Já se perguntou isso? Porque às vezes a gente escuta tantas pessoas dizendo assim: pastor, eu estou tão desmotivado. Pare para pensar nisso. Faça essa pergunta para você mesmo. O que é mais precioso na sua vida? A quem ou o que você tem dedicado a maior parte do seu tempo? Responda a você mesmo: o que é que te faz feliz hoje? Seja sincero diante de Deus. E sinceramente, irmãos, eu não sei o que vocês estão pensando e respondendo. E na verdade eu nem quero saber. A única coisa que eu peço é que vocês sejam sinceros. Mas eu quero também que vocês saibam que nem sempre as afeições mais ativas que nós temos são as mais fortes que nós possuímos. Tem um ministro presbiteriano que eu gosto demais dele. É de alguns séculos atrás. Thomas Boston. Thomas Boston dizia que um pequeno ribeiro, às vezes, faz mais barulho do que um rio poderoso. E aí ele diz que a força de nossas afeições só pode ser medida pela firmeza e pela constância da raiz, não no barulho do rio. Vejam, certa vez, um jovem tinha um amigo, um grande amigo. Eles cresceram juntos desde a infância. Mas quando chegou o período da adolescência, aprove ao Senhor que os dois se separassem e fossem morar muito distantes um do outro. Um em um país e outro no outro país. Eles cresceram, se formaram, constituíram suas famílias. E um belo dia, eles se encontraram. E quando eles se encontraram, o coração deste jovem rapaz disparou quando reviu seu amigo. Suas mãos ficaram geladas e ele sentiu um embrulho no estômago. Ele correu e abraçou o seu amigo e naquele abraço ele sentiu uma emoção que ele já não sentia há muito tempo. E vejam, irmãos, que a expressão do amor daquele jovem para com seu amigo naquele momento parecia ser mais forte do que o seu amor e os seus sentimentos para com a sua esposa e para com os seus filhos. Sabe por quê? Porque todos os dias ele saía para trabalhar e quando ele chegava e via novamente sua esposa e seus filhos, ele não sentia as mesmas coisas. As mãos não ficavam frias. O coração não acelerava. Ele não sentia um embrulho no estômago. Mas eu pergunto a você, isso quer dizer então que aquele jovem amava mais o seu amigo do que a sua esposa e os seus filhos? Certamente não, irmãos. Certamente não.
Porque, embora eu e vocês possamos vir a ser pegos por algum momento, movidos com amor por algo neste mundo, isso não significa que amemos mais do que amamos ao nosso Deus. Sabe por quê? Porque nós só amamos o nosso Deus porque Ele nos amou primeiro. E o amor com que Ele nos amou, irmãos, vai estar sempre de maneira mais firme, enraizado nos corações dos que creem no seu nome, do que qualquer outro apego às coisas deste mundo. Portanto, olhe para o seu próprio coração agora e pese os seus dois maiores amores. De um lado, Cristo, e do outro, esse outro amor que você nutre e que tem feito com que você não se santifique e não busque ser santo. Pese os dois agora. Qual supera o outro? Irmãos, a balança não pode ser igual. Um vai pesar mais do que o outro. Só pode haver um. Faça o teste agora. Reverendo, como eu faço esse teste? Pergunte a si mesmo agora, diante de Deus. Responda diante de Deus agora. De qual dos dois você se desfaria agora? De qual dos dois você pode dizer assim, eu não preciso disso para viver e ser feliz. Eu posso me desfazer disso e continuar vivendo, sendo feliz. Qual dos dois você pode se desfazer hoje? De qual deles você se separaria, irmãos? Se você respondeu honestamente que descartaria o que é mais querido para você no mundo, por causa de Cristo, então você não tem motivos para pensar que você ama mais ao mundo do que ama a Deus. Tudo o que você precisa é reconhecer essa verdade e se voltar aos braços do Senhor. Por outro lado, se você ama alguém ou algo no mundo mais que a Cristo, então você não é um crente. Você não é um crente. Abra sua Bíblia em Mateus 10, 37. Mateus 10, 37. Veja o que diz o Senhor Jesus. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos. Abra aí agora Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Veja, grandes multidões estavam acompanhando Jesus. Jesus olha para essas multidões de pessoas. E olha o que ele diz para elas. Ele diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Se você ama mais seu pai, a sua mãe, seu filho, a sua filha, seu marido, a sua esposa, do que a Cristo, você não pertence a Ele. Você não pode dizer que é discípulo dele. E, meus irmãos, as Escrituras são claras ao dizer que aquele que não está pronto para se separar, mesmo que de seu pai, de sua mãe, por amor ao Senhor, os ama mais do que a Ele. O que aconteceu com o jovem rico? Jesus olha para ele queria seguir a Jesus, ele gostava de ouvir a Jesus, acompanhava Jesus para onde Jesus ia. E Jesus diz, vai, vende tudo que tens, vem e me segue. Dá aos pobres e vem e me segue. Ele se entristeceu. Por quê? Porque ele amava mais as riquezas e a vida que ele tinha do que a Cristo. Do mesmo jeito, o outro que chega para Jesus e diz, Senhor, eu quero ser teu discípulo. Jesus diz, pois vem e segue-me. Ele diz, antes deixa eu sepultar meu pai. E para você entender melhor essa questão do amor, eu fiz questão de trazer essas palavras do reverendo Thomas Boston. Thomas Boston dizia que há dois tipos de amor nutridos por Cristo. Um que é emocional e um outro que é racional. Ele diz, o emocional é como um dardo no coração, que ao nos ferir, cria uma santa doença de amor na alma. Gera em nós um anseio por desfrutar do nosso amado. Sabe aquele anseio como descrito lá no Cântico dos Cânticos, em capítulo 5, versículo 8? Quando o autor diz assim, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Aí ele diz, que desfaleço de amor. Ou então, a referência a uma plenitude de amor, como no versículo 5 do capítulo 2 de Cânticos, em que é dito assim, sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. É o amor emocional. Sentimento forte. E que geralmente é encontrado em quem? Nos novos convertidos. Já prestou atenção nisso? Né? Como diz Oséias, lá no capítulo 2, versículo 15. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade. Ele está cheio de vontade. Eu amo a Jesus. Então, às vezes, eles estão tão em chamas. Esse amor está ardendo tanto para com o Senhor que eles passam, então, a se tornar aptos a criticar até mesmo irmãos piedosos, que são crentes experientes, só porque não fazem e não amam da mesma forma que eles. E aí, de maneira equivocada, eles começam a julgar esses seus irmãos, achando que há neles maior desejo pelo mundo do que realmente existe. E aí eu acho fantástico as palavras de Boston. Ele diz, quando a espuma se estabelece abaixo da borda em seu próprio copo, esse homem encontra em si mesmo as mesmas coisas que ele criticou nos outros. Sabe o que ele está querendo dizer? Que esse furor, toda essa empolgação do novo convertido, e que ele olha para os crentes mais experientes, homens e mulheres piedosos, e ele começa a tecer crítica, é que uma hora ele vai se tornar igual a eles.
E essa realidade deveria humilhá-lo. Isso deveria fazer com que ele fosse levado à consciência de uma necessidade diária do sangue de Cristo, do seu perdão, do Espírito de Cristo para a santificação. E aí, então, assim, ele passa a crescer para baixo em humilhação e autoaversão e abnegação. Por outro lado, está o segundo tipo de amor, que é o amor racional por Cristo. É aquele amor, irmãos, que é demonstrado por uma preocupação séria com a autoridade de Deus, pelos seus mandamentos. Quando alguém tem esse amor, ele quer agradar a Deus obedecendo, mesmo que o seu coração não palpite com fortes emoções. Porque ele lembra das palavras que escreve João em sua primeira carta, lá no capítulo 5 e versículo 3. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 5 e versículo 3, para que você também não esqueça. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Veja aí o que diz João. Olha o que diz João. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus. O amor emocional por Deus nem sempre permanece com você. É como fogo de palha. Logo, se você não tem esse amor, você não precisa achar que é um hipócrita. Desde que você tenha esse amor racional. Por Cristo. Veja, irmãos, uma esposa fiel e amorosa, ela não precisa questionar o seu amor por seu marido só porque ela não tem a mesma experiência emocional de amor para com ele todos os dias, como teve no primeiro beijo ou no dia do seu casamento. Ela não precisa disso. Sabe por quê? Porque o viver com o outro em aliança, com as suas virtudes e os seus defeitos, lhe é suficiente para enchê-la de júbilo. E assim é Cristo conosco. Apesar de nossos pecados, de nosso caminhar trôpego, de nossas falhas, ao pactuar conosco, Ele nos ama simplesmente pelo prazer de nos amar. Simplesmente por poder nos chamar de sua noiva. E é por isso que Ele não mede esforços para nos santificar, nos unir, nos integrar, nos chamando de seu corpo. Um corpo, com vários membros, diferentes membros, mas um só corpo, que tem uma só cabeça e que vive por um só amor, numa só fé,
numa só verdade, debaixo de um só Deus, pela eternidade e eternidade. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus bendito, maravilhoso é o teu nome, Senhor. Obrigado por tua palavra, e quão rica e preciosa palavra tu nos deste, Senhor, na exposição deste dia, em apenas uma introdução, Senhor. De que maneira tu arrebataste o nosso coração de alegria, de confrontar-nos, Senhor, acerca de nosso estado, acerca de nossas ações e atitudes para contigo, e principalmente por nos fazer enxergar o amor com que tu nos amaste e que devemos amar uns aos outros, e a unidade perfeita e inviolável que o teu povo tem em ti. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes, sem olharmos para a direita nem para a esquerda, mas seguirmos em frente, peregrinando, Senhor, por sobre os montes, os vales, em direção ao novo céu e à nova terra, em direção a ti, Senhor, que nos chama e que nos guia. Abençoa-nos em nome de Cristo. Amém.